Livro 3, capítulo 2, As Virtudes Cardeais. A sessão anterior foi originalmente composta para ser transmitida na forma de uma breve palestra de rádio. Quando você só está autorizado a falar por 10 minutos, quase tudo tem de ser sacrificado em prol da brevidade. Um dos motivos principais para dividir a moralidade em 3 partes, juntamente com minha imagem dos navios em comboio, foi que essa me parecia a forma mais breve de dizer o que tinha de ser dito. Gostaria de apresentar agora outra maneira pela qual a ideia de moralidade foi dividida por autores antigos, e que, embora fosse longa demais para usar no meu discurso anterior, é excelente. De acordo com esse esquema mais longo, há 7 virtudes. 4 delas são chamadas virtudes cardeais, e as outras 3 são as teologais. As cardeais são aquelas que quase todas as pessoas civilizadas reconhecem, ao passo que as teologais são aquelas que, em geral, somente os cristãos conhecem. Vou tratar das teologais mais adiante. Neste momento, falarei das 4 virtudes cardeais. A palavra cardeal não tem nada a ver com os cardeais da Igreja Católica. Ela vem da palavra latina que significa dobradiça da porta. Essas virtudes foram chamadas de cardeais porque eram, por assim dizer, cruciais. São elas prudência, temperança, justiça e fortaleza. A prudência significa o bem e prático bom senso. Dá-se ao trabalho de pensar antes de agir e refletir sobre as prováveis consequências de nossas ações. Hoje em dia, a maioria das pessoas quase nunca pensa na prudência como uma virtude. Na verdade, pelo fato de Cristo ter dito que só podemos entrar no mundo dele sendo como crianças, muitos cristãos têm a ideia de que você pode até ser um tolo, contando que seja bonzinho. Mas isso é um equívoco. Em primeiro lugar, a maioria das crianças mostra bastante prudência quanto a fazer as coisas que são realmente do seu interesse e conseguem pensar nelas de maneira bastante razoável. Em segundo lugar, como bem destaca o apóstolo Paulo, nunca foi a intenção de Cristo que permanecêssemos crianças na inteligência. Pelo contrário, além de nos ter dito para sermos sem malícia como as pombas, devemos também ser astutos como as serpentes. Ele deseja um coração de criança, mas com o intelecto de adulto. Ele quer que sejamos simples, sinceros, afetuosos e capazes de aprender, como é o caso das boas crianças, mas também quer cada partícula de inteligência que tivermos para estarmos alertas em sua obra e bem treinados para a batalha. O fato de você estar doando dinheiro para obras de caridade não significa dispensar descobrir se essa instituição é ou não fraudulenta. O fato de você estar pensando sobre o próprio Deus, por exemplo, quando está orando, não significa que pode se contentar com algumas ideias infantis que você tinha aos 5 anos de idade. Certamente é bem verdade que Deus não diminuirá o amor que dedica a você, nem deixará de usá-lo se por acaso você tiver nascido com um intelecto limitado. Ele tem espaço para pessoas dotadas de pouco senso. Todavia, ele deseja que todos empreguem o senso que tiverem. O lema adequado não é "seja boa, queridinha, e deixe a inteligência para os espertos", mas sim "seja boa, queridinha, e não se esqueça que isso significa ser o mais inteligente possível". Deus não se agrada nem mais nem menos dos preguiçosos mentais que de qualquer outro tipo de preguiçoso. Se você está considerando a possibilidade de se tornar cristão, devo alertá-lo para o fato de que está embarcando em algo que vai exigir você por inteiro, inclusive seu intelecto. Mas infelizmente as coisas funcionam de modo contrário. Qualquer um que esteja tentando honestamente se tornar um cristão vai perceber logo que a sua inteligência está sendo aguçada. É um dos motivos por que se tornar cristão não requer nenhuma educação especial. É que esse tornar-se já é um tipo de educação. E é por esse motivo que um cristão sem formação escolar como Bunyan teve condições de escrever um livro que impressionou o mundo todo. Temperança é, infelizmente, uma daquelas palavras que teve o seu sentido alterado. Atualmente, o termo também tem o significado de abstinência de bebidas alcoólicas. Mas na época em que a segunda virtude cardeal foi batizada de temperança, ela não significava nada disso.
A temperança não se referia especialmente a bebidas, mas a todos os prazeres, e não queria dizer abstinência, mas sim usar de moderação na medida certa, sem ultrapassá-la. É um equívoco acreditar que todos os cristãos devem ser abstêmios. É o islamismo, não o cristianismo, a religião que proíbe bebidas alcoólicas. É bem possível que seja dever de um cristão em particular, ou de todo cristão em determinadas ocasiões, abster-se de bebida forte, seja porque ele é o tipo de pessoa que não consegue beber sem passar do limite, seja porque ele está acompanhado de pessoas que têm tendência ao alcoolismo e não querem encorajá-las bebendo junto com elas. Mas o ponto em questão é que, por um bom motivo, ele se absterá de algo que não condena totalmente e até gosta de ver os outros apreciando. Uma das marcas do mau caráter é que ele não consegue abster-se de nada sem forçar todos ao seu redor a também abrirem mão daquilo. Mas esse não é o modo cristão de ser. Um cristão pode se ver pronto para abrir mão de qualquer coisa por razões especiais. Casamento, carne, cerveja ou cinema. Mas no momento em que começa a dizer que essas coisas são ruins ou esnoba outras pessoas que as praticam, terá perdido o rumo. O fato de a modernidade restringir a palavra temperança à questão da bebida trouxe um grande mal, uma vez que faz com que as pessoas se esqueçam de que também é possível ser intemperante com muitas outras coisas. Seja alguém que faz do golfe ou da motocicleta que possui o centro de sua vida, ou a mulher que devota seus pensamentos às roupas, ao jogo, ao seu cachorro. Essa pessoa está sendo tão intemperante quanto aquela que se embriaga todas as noites. É claro que isso não é facilmente perceptível, visto que o vício no jogo ou no esporte não faz você cair e ficar largado no meio da rua. Mas Deus não se deixa levar pela aparência. Justiça significa muito mais do que o tipo de coisa que acontece nos tribunais. Trata-se do velho nome para tudo o que devemos agora chamar de jogo limpo. E isso inclui honestidade, reciprocidade, veracidade, cumprimento de promessas e todo esse lado da vida. A fortaleza, por sua vez, inclui ambos os tipos de coragem. Aquela que nos leva a encarar o perigo, como a do tipo que nos faz suportar a dor até o fim. Guts, coragem, bravura. Talvez seja a palavra no inglês moderno que mais se aproxime disso. Você vai notar, é claro, que não pode praticar nenhuma das demais virtudes por muito tempo sem ter de recorrer a essa. Há mais um ponto sobre as virtudes que devemos ressaltar. Existe uma diferença entre praticar uma ação particularmente justa ou temperante e ser uma pessoa justa e temperante. Um jogador de tênis mediano pode fazer uma boa jogada de vez em quando, mas você só considera como bom tenista uma pessoa cujos olhos, músculos e nervos foram tão bem treinados que agora é possível confiar neles, pois estes possuem certo tônus ou qualidade que está presente mesmo quando essa pessoa não está jogando. Da mesma forma que a mente do matemático manifesta certo hábito e visão que podem ser notados mesmo quando ele não está fazendo cálculos. Da mesma forma, uma pessoa que persevera em praticar ações justas, no final obterá essa qualidade de caráter. Nesse momento, é a qualidade e não as ações particulares que nos referimos quando falamos de virtude. Essa distinção é importante pela seguinte razão. Se pensássemos apenas nas ações particulares, poderíamos estar promovendo 3 ideias erradas. Número 1. Poderíamos acreditar que desde que se faça a coisa certa, não faz diferença como ou por que a fazemos, se você a fez de propósito ou sem querer, de forma emburrada ou alegremente, com medo da opinião pública ou por sua conta e risco. Mas a verdade é que agir corretamente por motivos errados não o ajudará a construir a qualidade interna ou o caráter chamado de virtude, e essa qualidade ou caráter que realmente importa. Se um péssimo jogador de tênis bate na bola com muita força, não porque ele vê que é necessário usar mais ou menos força, mas porque perdeu a cabeça.
Se tiver sorte, o lance pode até ajudá-lo a ganhar um jogo em particular, mas não vai ajudá-lo a tornar-se um jogador confiável. Número 2. Poderíamos acreditar que Deus requer simplesmente a obediência a um conjunto de regras, quando o que Ele realmente deseja são pessoas com qualidades singulares em seu interior. Número 3. Podemos achar que as virtudes são necessárias apenas para a vida presente, que na vindoura poderíamos deixar de ser justos, uma vez que não há motivos para discórdias, e deixar de ser corajosos porque não haverá mais nenhum perigo. Mas é bem verdade que provavelmente não vai haver ocasião para ações corajosas no mundo vindouro, mas haverá toda a ocasião para ser o tipo de pessoa que podemos nos tornar praticando tais atos no presente. A questão não é que Deus vai impedir seu ingresso na eternidade se você não demonstrar certos traços de caráter. A questão é que se as pessoas não possuírem pelo menos uma noção dessas qualidades dentro delas, então não haverá condições externas capazes de produzir um céu para elas. Isto é, não haverá condições que possam fazê-las felizes com o tipo de felicidade intensa, forte e inabalável que Deus deseja para nós.